A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, neste momento, ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Zaida Mendes e é uma alegria, uma felicidade e uma satisfação estar com você nessa noite, meu irmão que me assiste. O título desta live, então, é Depressão ou Debaixo de Pressão. Eu espero que você possa receber muito de Deus através dessa mensagem, porque esse é um problema a nível mundial. Muitas pessoas têm sofrido com esse mal e outras tantas têm chegado até mesmo ao suicídio por questões de depressão profundas. Então, nesta noite, nós vamos aprender um pouco mais sobre este assunto, à luz da palavra de Deus e também à luz do conhecimento da atualidade. Compartilhe essa live com quem precisa. Hoje em dia, com certeza, quem não tem uma pessoa com problema de depressão na sua família, não é verdade? De repente não é o problema que você passa, talvez você não passe por isso, talvez você não passe por depressão, mas você certamente conhece alguém que precisa, que passa por esse problema e precisa dessa palavra, dessa mensagem. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, te amamos, te louvamos e te bendizemos e te exaltamos e entregamos, Senhor, mais este culto na tua presença. Pedimos para ti que tu venha abençoar todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem ou que ouvirão em momento oportuno. Toma a mente deles, toma o coração, toma o íntimo, meu Deus, faz com que sejam casa e morada do Espírito Santo. E que todos aqueles, meu Deus, que possam ouvir esta mensagem possam receber dos altos céus e serem, Senhor, abençoados por ti. Repreendemos nesta hora todo espírito contrário, todo espírito maligno das trevas, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de potestade, principado e dominador de trevas seja amarrado, seja destronado às forças do valente neste momento. Que as regiões espirituais, que as regiões celestiais sejam abertas, que os céus sejam abertos e que verdadeiramente o anjo do Senhor venha entrar na casa de cada irmão e irmã minha que assiste esta mensagem e possa receber dos altos céus a palavra do santo e poderoso Deus. E entrando o Senhor na casa de cada um daqueles que me assistem neste momento, os anjos do Senhor possam trabalhar e liberar os ambientes e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda mente, nós trazemos nesta hora toda mente cativa a ti, Senhor. Libera as mentes nesta hora, Pai. Libera as mentes nesta hora em um nome poderoso de Jesus. E que todo aquele que vai me assistir possa receber de ti, através desta mensagem esclarecedora e poderosa. A tua palavra nos ensina, meu Deus, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Que isso não venha acontecer neste dia chamado hoje. Que todos os teus filhos que vão assistir esta mensagem possam ter o seu conhecimento, os seus olhos espirituais abertos, em um nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja para que o teu nome santo seja glorificado. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Sabemos que tu é Deus e agindo Deus quem impedirá? E entregamos esta live nas tuas mãos, cujo título é Depressão ou Debaixo de Pressão. Que tu possa, meu Deus, nos dar esclarecimento, que tu possa, ó Deus, tomar a minha boca, que tu possa, ó Deus, tomar a minha garganta, a minha voz, a minha mente, o meu espírito, a minha alma neste momento, e que não seja eu a falar, Senhor, mas seja o teu espírito a falar pela minha boca e trazer entendimento ao teu povo. Porque a tua palavra nos ensina, o meu povo se perde por conhecimento, mas nós queremos ser achados de ti, nós queremos buscar conhecimento nesta noite, Pai, em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, e todos aqueles que creem junto comigo digam amém. Vamos então à palavra do nosso Deus poderoso, meus irmãos.
Meu irmão, esse assunto é muito polêmico. Tem muitos pastores que creem que depressão somente se cura com oração e jejum e com libertação e ponto. Mas eu quero nesta noite pontuar alguns ensinos, tá? Alguns fundamentos para a sua vida e para a minha vida, para que nós possamos entender que a depressão ela tem 3 tipos de causas diferentes. E por isso mesmo, ela necessita ser tratada de 3 formas diferentes. Amém, queridos? De maneira nenhuma eu vou desrespeitar a visão. Amém, queridos? Esse canal não é para trazer polêmica. O nosso canal não é para trazer embate, polêmica, discussão e desentendimento no corpo de Cristo. Não. O nosso canal é para trazer entendimento, paz, conhecimento e sabedoria. Então, jamais criticando qualquer pastor que pense de forma diferente do que eu vou pregar aqui nesta noite, mas temos que andar na luz que temos, na luz de entendimento que temos. Entendemos, eu e o pastor Israel, que nós temos uma luz de entendimento acerca deste assunto polêmico, dentro da visão que o Senhor tem nos dado, e é dentro dessa nossa visão, da visão que o Senhor tem nos dado e das Escrituras Sagradas que nós, nesta noite, vamos estar passando este ensino, meus irmãos, para todo aquele que precisa. Talvez você esteja passando por esse momento de depressão, e talvez você seja cristão, você seja evangélico, e você esteja se sentindo muito mal, você esteja se sentindo até mesmo abalado na sua fé, achando que Deus está desagradado de você. Talvez você não seja cristão, não seja evangélico, seja de qualquer outra religião, e não importa isso, mas o que importa é que você venha receber orientações através desta live, que venham a te ajudar a procurar ajuda, para que você possa se tratar e que você possa ser curado e levar uma vida plena em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque isso é possível, essa depressão não vai acabar com você. Eu quero declarar isso nessa noite, e se você crer e buscar a ajuda correta, tenho certeza que a sua vida vai dar uma volta de 380 graus, tá bom, irmãos? Porque quando nós buscamos, nós encontramos. A palavra de Deus diz que aquele que busca acha, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que pede recebe. E eu quero incentivar você a ter uma fé poderosa, uma fé verdadeiramente poderosa, cheia do poder de Deus, uma fé transformadora, uma fé que realmente vai mover a sua vida. As águas do Espírito Santo vão começar a mover a sua vida a partir desta noite. Se você crer, receba em nome de Jesus. Queridos, vamos primeiro então para uma pequena introdução e uma explicação breve a respeito de como é o nosso corpo, ok? Irmãos, primeiramente, assim, vamos para esse ensino então. O que de repente você pensa que é o homem, que é o ser humano, tá? Nós, homens e mulheres, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, nesta noite você tem que entender. Nós somos corpo, mas também somos alma e também temos um espírito. O homem tem um corpo, uma alma e ele é um espírito. O homem tem um corpo, uma alma, porém ele é um espírito. Aonde está escrito isso, pastora? Em 1 Tessalonicenses 5:23. É só você olhar lá. 1 Tessalonicenses 5:23, ok? O homem é um ser espiritual. Este ser é eterno. A única coisa, esse ser é eterno, mas somente no espírito. Amém? O homem é um ser espiritual. E o que é eterno no homem é o seu espírito. Certo? Nosso espírito veio de Deus e nós iremos voltar para Deus. Segunda certeza que temos. Esse espírito está dentro de um corpo. Esse corpo tem um prazo de validade. Ok? Então, o espírito que procede de Deus habita dentro do corpo. Esse corpo é temporário na terra, certo? Muitas pessoas não conseguem assimilar isso, irmãos. Muitas pessoas entram em desespero e entram em depressão quando perdem um ente querido. Porque eles botam na cabeça que aquela pessoa tem que viver eternamente. Queridos, isso não vai acontecer com ninguém. Nenhum corpo é eterno. O que é eterno é o espírito. Amém? O corpo físico das pessoas, lamentavelmente, vai ter que perecer
Somos pó da terra e ao pó voltaremos, certo? Quando morremos no corpo, esse corpo volta para o pó da terra e o espírito volta para Deus que o deu. Amém? Então, o nosso espírito, ele vai voltar para Deus, mas o corpo vai para o pó da terra. A origem espiritual do homem é do céu e a origem do corpo é da terra, ok? Por isso que Deus é um Deus tão inteligente, ordeiro e correto. Então, o espírito volta para o céu, porque é do céu, e o corpo volta para a terra, porque é da terra. Foi do pó da terra que Deus formou o corpo do homem. E a alma, alguém pergunta. A alma é a porção que Deus colocou no homem para ele se relacionar com as outras pessoas, com os outros seres viventes, com os outros animaizinhos, as outras pessoas semelhantes a ele. Amém, queridos? Você está entendendo bem? É na alma que nós guardamos todos os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Através dos sentimentos da nossa alma é que nós nos relacionamos com as demais pessoas. Por isso que nós temos que tratar da nossa alma, porque quando a nossa alma adoece, os nossos relacionamentos adoecem também. Amém? E onde fica, é na alma, irmãos, que é onde fica armazenado todos os registros da história da nossa vida. Todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vivências, as nossas experiências terrenas, sejam boas, sejam ruins, e os nossos relacionamentos, os sentimentos que guardamos com as pessoas que nos relacionamos. Tudo isso fica lá arquivado na alma. Amém? A nossa alma não é visível. Se você tirar um raio-x da sua cabeça, você não vai encontrar a sua alma. Nós não temos como ver a nossa alma, mas nós temos como sentir. Sentir todos os sentimentos que nós sentimos, que não provém do nosso espírito e nem da nossa mente. Ela provém do nosso campo emocional, que provém da nossa alma. Amém, queridos? A alma guarda todos os sentimentos, todas as alegrias e todos os sofrimentos e todas as tristezas. Por isso que muitas vezes uma alma enferma também torna um corpo enfermo. Amém? Então, sabendo disso, entendendo disso já esse princípio que está em 1 Tessalonicenses, que o homem é formado por corpo, alma e espírito, e somente o espírito é eterno, e que nós, com a nossa alma, através da nossa alma, nós guardamos todas as nossas emoções. São os registros de todas as emoções boas ou ruins. São nossas vivências, são nossas experiências. E o nosso corpo é essa caixinha que carrega o nosso espírito, a nossa alma. Quando morremos, o nosso espírito voltará para Deus que o deu. E o nosso corpo voltará para o pó da terra, porque do pó da terra foi formado. E para onde irá? Para onde irá, meus irmãos, a nossa alma? Bom, aí nós decidimos em vida. Quando nós entregamos a nossa alma ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa alma irá junto com o nosso espírito para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas isso é um outro assunto que em outra live nós trataremos. Vamos em frente. Bom, sabendo que nós somos feitos dessas três partes, corpo, alma e espírito, temos também 3 tipos de depressão diferenciadas. Amém, queridos? Primeira depressão é a física. Ela é resultante dos problemas do corpo. Tipo, deficiência hormonal. Irmãos, nós temos um hormônio que produz alegria, felicidade, prazer, esse tipo de sentimento. Se esse hormônio ele entra em queda, ele vai para o lado contrário. Em vez de emitir esses sentimentos prazerosos, ele vai emitir tristeza e abatimento. Ele vai produzir tristeza e abatimento. Esse hormônio ele pode ser medido. Da mesma forma que é medido o hormônio da tireoide, por exemplo, ou como é possível medir um hormônio feminino, certo? Se houver deficiência hormonal, você terá que utilizar um tratamento com hormônios. O médico irá lhe prescrever uma medicação com um hormônio específico, e isso terá que resolver o seu caso. Isso se a sua depressão for física, certo? Quando você sendo medicada, se esse for diagnosticado o seu caso, então você vai ter que ficar curada, certo? Você vai ter que resolver o seu problema.
O que ocorre muitas vezes, irmãos, é que a gente vê pessoas que fazem exames hormonais, dizem que o problema é hormonal, estão tomando uma penca de medicação e muitas vezes não estão tendo resultado. Aí é outra situação. Aí nós vamos para o segundo caso. Mas se de fato você fez exame hormonal, você recebeu medicação prescrita por médico para utilização de hormônios, e você continua dia sim, dia não, caindo em crises de choro, de pranto, entre outras coisas, aí você tem que rever. Amém, querida? Amém, queridos? Segundo caso de depressão, pode ser depressão da alma. Como é que funciona isso, depressão da alma? São sentimentos na pessoa manifestando tristezas profundas, amarguras profundas, perdas sucessivas, lutos sucessivos, separações, perdas financeiras. Algumas pessoas ficam presas no lugar da dor da sua alma. Emocionalmente, essa pessoa pode estar depressiva ou deprimida. Não é uma depressão física, não é causada por hormônios, é uma depressão causada por sentimentos negativos da alma. São todas as situações e vivências que essa pessoa não consegue superar. Um exemplo bíblico, Ana. Ana dizia assim na alma dela: a minha alma está profundamente atribulada, meu espírito está amargurado. A sua aflição a fazia chorar sem parar. Elias também é outro caso. Ele teve depressão emocional. Ele chegou a desejar a morte. O excesso das lutas e dos problemas que Elias passou no campo emocional deixou ele exausto e enfraqueceu Elias. Então, assim, irmão e irmã que me escuta, para você que é um servo do Deus vivo, para você que é um homem, uma mulher de Deus e você está passando por um ataque de depressão, por uma situação de depressão, não se envergonhe. Você pode estar com depressão ou hormonal, ou você pode estar com depressão emocional. E para os dois casos existe cura, solução, e você deve procurar ajuda. Amém? Elias era um homem espiritual muito mais do que eu e do que você. Ele tinha uma intimidade com Deus tremenda. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou para que chovesse, choveu. Ele orou para que Deus mandasse fogo dos céus e queimasse lambesse a água do altar. E que Deus fizesse aquele sinal na frente daqueles 450 profetas de Baal. E Deus fez de forma extraordinária. Ele era um grande homem de Deus, entretanto ele teve uma depressão emocional. Amém, queridos? Isso não é vergonha para ninguém. Temos que buscar ajuda enquanto é tempo. Sintomas, vamos falar de sintomas. Pessoas com depressão emocional se sentem sempre sozinhas, mesmo que acompanhadas. Elias estava cansado de se sentir sozinho e de ser humilhado. Pessoas com depressão emocional não ouvem a voz de Deus dentro delas. Elas precisam se acalmar para poder escutar essa voz. E é por isso que mesmo um grande homem de Deus pode ter uma depressão emocional e ficar bastante abalado, profundamente abalado no seu relacionamento com Deus, porque isso vai gerar um bloqueio. Por mais que aquele homem, aquela mulher de Deus seja um homem e uma mulher de Deus, vai gerar um bloqueio e ele não vai conseguir se conectar com o Pai. Por isso que tem que procurar ajuda, por isso que tem que procurar orientação, conhecimento para sair dessa situação. Não significa que Deus está rejeitando aquela pessoa. Não significa que Deus está desagradado com aquela pessoa. Deus não está pesando a mão sobre aquela pessoa. São situações da nossa vida que nós passamos, meus irmãos. Uma pessoa que é tremendamente usada por Deus, ela é muito mais atacada. Então nós não podemos ficar surpresos, surpreendidos, achar isso um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, quanto mais nós somos usados, quanto mais nós temos um contato com Deus, mas muitas vezes muito mais atacados nós seremos, porque nós levamos muitas pessoas nas nossas costas também. Amém, queridos? Quando acontece isso da pessoa entrar nessa perturbação, porque ela está numa depressão emocional, mesmo que ela seja um grande servo de Deus, o que ela deve fazer? Qual é a minha recomendação? Se aquietar em Deus. Se acalmar, ir para o seu reservado com o Pai. Procurar se aquietar, se acalmar, meditar na palavra. Até que a voz do Senhor venha sobre ele, venha sobre ela.
Foi assim que Elias foi curado. Deus cura Elias, deixando claro que ele não iria morrer naquele momento, que ele tinha mais tempo de vida, que ele tinha mais tarefas para cumprir e que ele ainda seria honrado. Com essa conversa, Deus acalmou Elias, porque o início do grande motivo de depressão emocional dele foi o medo da morte, o medo de Jezabel, o medo que acometeu ele, porque ele era um ser humano. Ele tinha carne, ossos, sangue e nervos, irmãos. E ele teve sim medo de morrer, porque ele não sabia que tipo de morte terrível que Jezabel poderia preparar para ele. Você imagina com aquela raiva, com aquela maldade daquela mulher, o que é que ela estava tramando, imaginando para fazer contra Elias? Certamente ela não iria dar apenas uma espadada nele ou um tiro. Ela ia querer que ele morresse com muita dor e ele teve medo, porque ele tinha a parte humana dele. E nós não temos que nos envergonhar quando nós temos medo. Amém, queridos? O que nós temos que fazer é procurar nos achegar a Deus. Então Deus, sabendo disso, ele mostrou a Elias que ele seria honrado e que ele não morreria, e que todos aqueles inimigos que estavam perseguindo Elias iriam morrer, e que a primeira delas seria Jezabel, e que Elias iria ser honrado. Amém? E isso acalmou Elias. Elias realmente estava com uma depressão de alma, uma dor profunda que não tinha sido tratada, que não tinha sido curada, porque ele estava passando por lutas em cima de lutas, uma luta em cima da outra. E ele estava muito cansado, o cansaço abateu Elias, o cansaço acabou possivelmente afastando Elias da presença da oração com Deus, da conexão que ele tinha com Deus. Elias ficou perdido, Elias se deixou dominar pelas emoções negativas, meu irmão e minha irmã. Talvez seja esse o seu caso, ou talvez seja o caso de alguma pessoa da sua família, mas eu quero dizer para você que tem solução. Em nome de Jesus, tem cura para você. Terceiro caso, depressão no espírito. Totalmente diferente. Então, nós vamos eliminar as duas primeiras possibilidades. A pessoa chega, nós vamos conversar com ela. Se ela já toma remédio há muitos anos, às vezes 2, 3, 4, 10 anos, mas não é curada e os sintomas continuam, apesar dela ter sido diagnosticada que ela tinha uma depressão por hormônios e toma medicação e isso e aquilo, e não é curada, não foi curada, continua com sintomas, então não é depressão do corpo. Amém? Houve um erro. Você pergunta, daí vai para o segundo caso para saber se pode ser uma depressão emocional. Você pergunta, você teve perdas, perdeu um filho, um casamento, um negócio, uma grande desilusão, uma grande traição? Se para tudo isso a pessoa diz que não ou que não se lembra, é evidente que não é uma depressão da alma. Amém? E mesmo você diagnosticando, você percebendo, você vê que a pessoa continua enferma. Então, só tem o terceiro caso, que é a depressão do espírito, e isso existe. Como é que funciona, pastora, a depressão do espírito? Bom, nesse caso, aí sim é uma depressão com atuação demoníaca. É quando acontece a atuação de espíritos de morte em uma família. Eles vêm para levar uma pessoa a um abatimento profundo e às vezes até a um desejo de suicídio. Pessoas que se cortam, pessoas que querem se atirar nos trilhos do metrô, pessoas que querem se atirar no meio da rua quando passam os carros, pessoas que querem tirar a sua vida tomando veneno, os mais variados pensamentos ruins. E por que esse espírito entrou, pastora? Mas tudo isso é ocasionado por setas malignas do inferno, setas demoníacas, espíritos trevosos. Como é que esse espírito entrou, pastora? Ele entra por derramamento de sangue, por um espírito de homicídio, por uma prática de homicídio dentro da família, ou por, de repente, um aborto realizado por alguém dentro da família, da primeira até a quarta geração. Entra também por ódio intenso através de violência doméstica. Nesses casos, a depressão espiritual pode ser tão profunda que o risco de suicídio no caso de depressão espiritual é de 95%.
Abortos sucessivos, uma pessoa que faz constantemente abortos, ela pode entrar numa depressão espiritual permanente, com pensamentos de mortes constantes, atentando contra a sua vida, dia sim, dia não, até que consiga realizar o ato. Por que fica difícil de identificar se é uma depressão física, se é uma depressão emocional, se é uma depressão espiritual? Porque os sintomas são iguais, irmãos. Tem pouquíssimas diferenças. Tudo vai levar a tristeza profunda, abatimento, falta de ânimo, falta de vontade de viver. Tem pessoas que ficam até sem vontade de tomar banho, sem vontade de se alimentar. O riso torna-se escasso, o choro vem sem motivo nenhum, a pessoa está sempre nervosa, sempre tensa, sempre inquieta, a pessoa quer ficar isolada e assim por diante. Os sintomas são muito parecidos. É por isso que tem que ser feita uma pesquisa de campo com essas pessoas. Amém, queridos? Então, fica evidente, como é que fazemos para resolver a questão? Como é que fica o caso para resolver a questão, pastora? Porque, afinal de contas, vimos os problemas, mas não vimos ainda a solução. Irmãos, no caso da depressão física, a cura é através de medicação. Tem que fazer o exame hormonal, se precisa usar hormônios, remédio prescrito por médico, tem que usar e ponto final. Se for depressão da alma, como fazer para resolver? Tratamento com terapia cristã, aconselhamento pastoral e familiar. Tem que ter isso, tá, irmãos? Se dentro da sua igreja tem essas áreas, você procura na sua igreja. Se não tem, você vai procurar um terapeuta cristão, vai procurar também a ajuda do seu pastor para estar te acompanhando em oração, em um aconselhamento. Amém, queridos? Intercedendo pela sua vida. Mas é necessário terapia cristã, aconselhamento, acompanhamento familiar, com pessoas que estejam preparadas, que tenham conhecimento desta área. E se for depressão espiritual, nesse caso, resolve apenas com libertação. Aí você tem que procurar o seu pastor, a parte pastoral, os pastores que são capacitados, que têm conhecimento do mundo espiritual, que são capacitados na área de libertação, para que através da ajuda pastoral, com pastores preparados especificamente nesta área, a pessoa possa ser liberta, esses demônios possam ser expulsos, possa ser localizado na hereditariedade familiar, aonde está o buraco, onde é que está a brecha, onde é que está a situação que está dando legalidade para que este demônio específico de suicídio e morte atue naquela família de geração em geração, aprisionando essas pessoas em depressão profunda e até mesmo em situações de morte ou tentativa de suicídio. Eu quero dar um exemplo na Bíblia a respeito de depressão espiritual, que foi o rei Saul, que ficou debaixo de atormentação demoníaca. Amém, queridos? Então, neste caso, tem que haver libertação e ponto, e não tem jeito, e é isso mesmo, e está acabado. Certo? Vamos então agora para a parte de pregarmos a palavra de Deus sobre a depressão. Vamos mostrar na Bíblia, irmãos, vamos mostrar na palavra que não existe motivo para que você venha se envergonhar se você está com uma situação de depressão na sua vida. Ou então, se você tem alguém dentro da sua família que passa por depressão, ou aqueles e que há esperança, você pode levar uma palavra de esperança nesse momento para alguém que está sofrendo com depressão, que você trabalha, que você ajuda, que faz parte do seu contexto de familiar, do seu contexto de relacionamentos. Você pode ser um instrumento de libertação para a vida de uma pessoa que necessita tanto, e certamente Deus Jeová quer te usar e vai te usar com poder e glória e vai te libertar também. Você vai sair dessa live com outro pensamento acerca de depressão e de pessoas depressivas. Você vai entender
que nem tudo é caso de expulsar demônios e que, infelizmente, existe, de uma certa forma, situações de ignorância dentro do nosso meio. Sim, muitos casos serão de libertação de demônios, mas outros não serão. Outros não serão libertos por expulsão demoníaca, certo, irmãos? E nós precisamos entender, à luz da ciência, à luz do conhecimento bíblico, à luz da espiritualidade vinda do Espírito Santo, do divino Espírito de Deus, que conhece o profundo e escondido do ser humano. Sabemos que Deus tem poder através dos seus santos profetas e das suas revelações maravilhosas, mas também, se é um problema clínico, se é um problema de saúde, tem que ser tratado. Às vezes nós temos muito preconceito. Nós tomamos medicação. Se nós formos para sermos atendidos no médico, ele disser que temos que tomar remédio para pressão alta, nós tomamos. Se ele disser que nós temos que tomar remédio para enxaqueca, nós vamos tomar. Porque se nós oramos, jejuamos e buscamos e aquilo não passou, a gente vai para a opção B, que é a medicina. A medicina foi criada por Deus. A medicina não foi criada pelo diabo, certo? Deus é o maior médico e a natureza a melhor farmácia. Amém, queridos? Guarde essa frase. Então, se já recebemos oração, imposição de mãos e tudo que tem que ser feito dentro da igreja e não curou seu caso de depressão, você tem que fazer um exame hormonal, pode ser físico. Assim como você toma uma medicação para dor de cabeça, como você toma uma medicação para qualquer outra área. E não temos que ficar envergonhados com isso. Só que tem que ter um discernimento, queridos. Se nós estamos tomando medicação, tem que cessar esse problema. Agora, se você está tomando medicação, me perdoe, se você toma medicação há anos e você está chorando dia sim, 2 não, você continua com os mesmos pensamentos e sentimentos, você tem ataque na mente. Ok, queridos? E às vezes aí nós temos um segundo tipo de preconceito, que somos nós cristãos que não queremos, principalmente quando nós temos títulos e cargos, nós não queremos que os outros saibam das nossas deficiências e mazelas, e a gente fica escondendo aquele problema por orgulho. Estamos com uma situação de depressão, até tomamos medicação, mas continuamos presos em cadeias e não queremos buscar a ajuda do plano B, porque pode ser uma depressão emocional. Pode ter iniciado como um problema hormonal, mas agora já não é mais. É uma situação de depressão emocional, porque a medicação não está fazendo efeito. Ou espiritual. Ok, queridos? Vamos deixar bem claro. E nós não precisamos ter vergonha disso. O que nós temos que ter vergonha, meus irmãos, é de nós sermos orgulhosos e não procurarmos ajuda. Se precisamos de ajuda, vamos procurar ajuda. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O Senhor Deus diz. Eu sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. O Senhor nos deu exemplo de que ele lavou os pés de todos os discípulos e ele disse, aquele que não fizer da mesma forma não tem parte comigo. Ele estava ensinando para o povo dele lições de humildade. Precisamos ser humildes de coração. Eu sou manso e humilde de coração, disse o Senhor. E ele é o nosso modelo. Eu sou modelo de alguém? A pastora Zaida é modelo de alguém? Não. Eu sou uma referência. E tomara a Deus que eu possa ser sempre uma referência positiva até o último dia da minha vida. Mas o modelo é Jesus Cristo. Amém, queridos? Temos que ser como Jesus. E Jesus não era orgulhoso. Quando as pessoas vinham até para humilhar ele, aqueles fariseus pretensiosos, Jesus ficava quietinho e deixava qualquer um humilhar ele. Ele não se importava muito com a opinião dos homens, ele se importava em agradar o Pai. Ele disse que ele veio para fazer a vontade do Pai e não a vontade de homens. Queridos, temos que ser iguais. Então, se temos um problema na nossa casa, na nossa família, não vamos, na nossa vida, no nosso íntimo, não vamos esconder debaixo do tapete. Vamos ser humildes e vamos pedir ajuda. Vamos buscar ajuda de profissionais qualificados. Se a necessidade é de ajuda de um sacerdote, vamos buscar a ajuda de um sacerdote ungido santo do Senhor. Se é da ajuda de um profissional da área de saúde, de um médico qualificado, essa vocação tão linda que é a medicina, quem foi que você acha que vocacionou os médicos? Foi Deus. Quem foi que você acha que deixou toda a ciência e conhecimento no mundo, essa maravilha que é a atualidade, queridos? Quantas coisas novas nós estamos aprendendo. Olha as vivências que nós temos hoje que não tínhamos no passado. Quem você acha que deixou essa inteligência toda? É o Senhor Deus.
Vamos utilizar as ferramentas e toda a ajuda que o nosso Deus deixou para nós, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de preconceito e sendo livres no Senhor para buscarmos a nossa felicidade, a nossa paz de espírito. Queridos, amém? Vamos ao texto básico, então. Texto base, Mateus 26, do 36 ao 39. Mateus 26, do 36 ao 39. Eu repito porque quem vai assistir essa live, de repente, queira estudar em casa e, às vezes, vai anotar num papel para depois realmente fazer esse estudo. E eu incentivo a todos. Amém? Esse é o texto básico, então, Mateus do 26, do 36 ao 39. Vamos abrir aqui, então, a santa palavra, escritura sagrada do Deus vivo poderoso, essa maravilhosa palavra que a gente ama tanto. Como é boa, como é linda a palavra de Deus, meus irmãos. Como é maravilhosa a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre tudo. Eu aconselho você a buscar mais a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos à frente? Verso 36, então. O que diz no verso 36? Diz assim a palavra do Senhor. Esse é o texto base, tá? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus, o Filho do Deus vivo, se entristeceu e se angustiou. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus falando, queridos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você está vendo aqui um Cristo Jesus humano? Para você que é serva de Deus, pregador da palavra de Deus, profetiza, diácono, apóstolo, mestre da palavra, e por aí vai, todos os 5 ministérios. Não fique envergonhado se você tem passado por depressão, se você tem sentido que você está com depressão, algum tipo de depressão, se você está sentindo uma tristeza profunda, constante, se a sua alma tem ficado angustiada, atribulada até a morte, se você tem sentido sentimentos angustiantes em você, dia sim, dia não, que você tem sentido essa vontade tão grande de chorar, essa tristeza tão profunda, o próprio Senhor Jesus, nos últimos momentos, ele foi acometido de um sentimento de depressão, de uma situação de depressão. Ele foi. Aqui ele diz claramente: a minha alma está profundamente triste até a morte. Profundamente triste. Aqui ele diz: começou a entristecer-se e angustiar-se. Pediu o Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria passar pela cruz, não depois de ter visto tudo que ele viu. Ele sentiu que seria um grande sofrimento, uma grande luta. Jesus era profeta, ele enxergava tudo no espírito antes de acontecer. Ele sabia todo o sofrimento que ele ia passar. Ele sentiu uma tristeza profunda. Ele sentiu uma angústia de morte. Ele sentiu uma tristeza inominável. A palavra diz que os poros deles suaram sangue. Tamanho pavor que ele teve da visão que ele viu. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, não é porque você é uma mulher de Deus, não é porque você é uma pessoa usada pelo Senhor, que você não possa passar por esses momentos, por essas situações. O que você não pode aceitar é ficar permanentemente nesse lugar de tristeza, permanentemente nesse lugar de angústia,
permanentemente nesse lugar de solidão, permanentemente nesse lugar de exclusão, permanentemente nesse lugar de sofrimento, permanentemente nesse lugar de tristeza profunda. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Depressão física, emocional ou espiritual tem cura. Busque a sua cura. Identifique qual é o tipo de depressão que você se encontra. Faça uma análise por essas orientações que eu passo para você nessa noite. E se você achar coerente o que eu estou falando, que o Espírito Santo possa trazer entendimento em você, no seu íntimo, no seu interior, no seu coração. Porque Deus é Deus e Ele continua sendo Deus para libertar de qualquer situação. Mas muitas vezes nós temos que sair do nosso local de paralisia, de conforto, de zona de conforto. Muitas vezes nós vamos ter que nos confrontar. Muitas vezes nós vamos ter que fazer aquilo que é difícil para a nossa carne. Muitas vezes nós vamos ter que confrontar. A nossa alma vai ter que confrontar o nosso espírito vai ter que confrontar a nossa alma. O nosso espírito vai ter que confrontar o nosso corpo. Amém? Nós vamos ter que lutar. Muitas vezes nós estamos querendo resolver tudo com oração e jejum e às vezes nós temos que ter uma atitude. Cada caso é um caso. O próprio Jesus disse, pode parecer meio fora de contexto, mas foi palavra de Jesus. Quando os discípulos perguntaram se tinham que pagar impostos, ele perguntou qual é a figura que está aí nesta moeda. Disseram, é a de César. E ele respondeu, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que eu entendo nesta palavra? Que nós temos que aprender a ter discernimento. Discernimento, entender com o que estamos lidando. Se é uma situação natural para ser resolvido de forma natural, ou se é uma situação espiritual. Discernimento, está faltando discernimento na igreja. Amém, irmãos? Vamos nos aprofundar mais no conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas. Vamos adiante. Salmos 18, verso 4. Salmos 18, verso 4. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Quem disse isso? Rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus não tinha nada contra ele. Deus o amava profundamente. Deus o guardava e o protegia. Mas aqui o que ele estava dizendo? Ele estava num estado de depressão profunda. Pode acreditar. Ele estava num estado de dor profunda. Ele estava que só pelo sangue de Jesus, como a gente diz, só pela misericórdia. E ele teve a coragem de relatar para Deus. Ele abriu seu coração, ele confessou as suas misérias, ele se lavou aos pés do Senhor. E nós cremos que ele recebeu cura. Isso também é uma forma de receber cura, queridos. É nós nos lavar chorando. Se é para chorar, não fica sentado e nem se atira na cama, vai chorar aos pés da cruz. Tem um louvor que diz assim, quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. E é verdade. Se tiver que chorar, minha dica, chora aos pés de Jesus. Vai chorando e clamando, vai chorando e clamando, porque muitas vezes nós estamos debaixo de uma opressão naquele dia. Que também é o título dessa mensagem. Depressão ou debaixo de pressão. Porque muitas vezes podemos não estar sentindo, não estamos depressivos. Podemos estar sendo até diagnosticados como depressivos e não sermos, queridos. Mas porque a nossa vida está passando por um momento muito grande de tribulação, de pressões, de problemas, de dificuldades, de lutas ferrenhas, e nós começamos a ficar naquela vontade só de chorar, naquela situação de inatividade, naquele medo, e já achamos que estamos com depressão.
E não é verdade. O que estamos é debaixo de uma pressão muito grande que nós não estamos conseguindo no nosso psicológico suportar. Não estamos conseguindo no nosso sistema nervoso administrar. O nosso corpo físico está cansado demais e precisa descansar. Precisa repousar. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres. Às vezes nós temos que desconectar. Nós temos que descansar o nosso cérebro, o nosso pensamento, o nosso excesso de atividades, o nosso excesso de compromisso, inclusive com a obra, queridos. Tem pastores que não tiram férias nunca. Eu já ouvi que férias vai ser só no céu. Me perdoe, para mim isso é ignorância, porque o nosso corpo físico precisa de descanso. O próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Ele fez em 6 dias tudo que tinha que ser feito. E no 7º dia Deus abençoou e descansou. Ora, se Deus é Deus para entrar em descanso, e Ele é um ser divino, é um ser eterno e muito superior a mim, o que Ele quis ensinar a nós com essa palavra? Que nós também temos que descansar, nós também temos que ter, no mínimo, um dia de descanso. E quantas pessoas trabalham de domingo a domingo? Às vezes pegam 2 serviços, ou se não trabalham em serviço, trabalham na obra de Deus e trabalham no trabalho secular. Queridos, o Japão é campeão de suicídio, porque eles trabalham noite e dia e noite. Amém? China também. Então vamos começar a entender o que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Se você crê que eu estou pregando, amém, para aqueles que creem que a palavra de Deus é a Bíblia. Eu não quero ofender ninguém, nenhuma outra fé, nenhum outro conceito, nenhuma outra religião. Mas se você crê que a Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo e que é a palavra de Deus, então eu quero dizer para você, a Bíblia é um modelo a ser seguido. Se Deus disse que Ele abençoou e descansou no 7º dia, quem somos nós para não descansar? Então, às vezes, nós não estamos com depressão, às vezes nós estamos debaixo de uma pressão horrorosa, que nós mesmos nos colocamos e nos afligimos, e não nos damos por conta. E depois o nosso organismo começa a estourar, como uma pipoca. O nosso espírito entra em colapso, não se conecta mais com Deus. A nossa alma está fragmentada, cheia de problemas emocionais, cheia de feridas, e o nosso corpo físico está se deteriorando, porque uma coisa tem relação com a outra. Então, nem sempre estamos com depressão, queridos. Às vezes, nós estamos vivendo uma vida louca. Entramos num ritmo de vida louco, por interesse financeiro, para ganhar dinheiro, para ter status, para se formar, para isso, para aquilo e para aquilo outro. E nós temos que fazer uma reflexão e uma leitura da nossa vida. Amém? Esta é mais uma dica que eu quero dar dentro dessa palavra. Vamos adiante. Salmos 119, versículo 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Mais uma vez, um servo de Deus falando que a alma dele está consumida pela tristeza. Mas aqui ele não está falando só da situação ruim, ele está também trazendo uma solução. Uma outra coisa que vai nos fortalecer, queridos. Além de nós fazermos o que foi indicado no início desta live, quando eu falei que tem cura, que a depressão física tem cura com medicação, que a depressão emocional tem cura com tratamento terapêutico, de preferência terapia cristã e acompanhamento, e que a depressão espiritual tem cura através de libertação e de ajuda pastoral. Amém? Mas aqui também diz, fortalece-me segundo a tua palavra. Querido, tome posse da palavra, comece a pegar todas as palavras e versículos da Bíblia que falam sobre cura, que falam sobre libertação,
que falam sobre saúde, saúde física, mental e espiritual. Comece a declarar a palavra, comece a profetizar em cima do seu vale de ossos secos. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Pela palavra de Deus, Deus criou tudo. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Esse mundo que você ama e que você vê foi criado pelo haja de Deus. O Espírito Santo atuou e criou. É nisso que nós cremos. Nós que cremos na palavra de Deus, nós cremos nas Escrituras. E nós cremos que quem criou o mundo não foi uma explosão, foi a mão do Deus vivo todo-poderoso. Foi a boca dele, foi a voz da palavra dele que disse: haja. Haja céu, haja separação de noite, de dia, estrelas, luminares, terra, tudo, águas. Deus é poderoso. Se alimente e declare a palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Jeremias 8:18. Jeremias 8:18. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Meu Deus! Você viu aqui o estado dele? Você viu bem o estado dele, queridos? Que coisa, hein? O profeta Jeremias, um grande profeta. Ele não tinha Deus? Deus estava triste com ele? Deus estava pesando a mão dele? Não. Ele tinha muito de Deus. Eu acho que por ele ter tanto de Deus é que ele estava naquela depressão. Porque Jeremias foi considerado um profeta chorão, porque Deus dava coisas para ele, visões para ele extraordinárias de um tempo longínquo. Muita coisa ele não viu acontecendo na geração dele e ele chorava demais. Ele ficava triste porque as pessoas acusavam ele de estar mentindo. Aqui ele estava dizendo que estava nesse estado. E ele era um grande homem de Deus. Era e é um grande homem de Deus. E depois, até mesmo da existência dele, muitas das coisas que ele profetizou aconteceram. E ele nem chegou a ver. E ele sofreu. Ele teve sentimentos porque ele era um ser humano. Nós temos que entender, queridos, nós precisamos parar de endeusar homens e mulheres. Profetas, pastores, né? Quantos pastores aí levantados no mundo inteiro. Alguns que eu não vou citar nome, mas levantam as suas capas e um mundaréu de pessoas caem. Se entende que seja pelo poder do Divino Espírito Santo, e eu não vou dizer contra, nem a favor, e apenas estou mostrando uma situação, entretanto, eles passam por lutas. Se nós fôssemos conviver com eles no dia a dia, o que nós iríamos descobrir dessas pessoas? Não, elas levantam a mão, pessoas caem. Não, elas abrem a boca e profetizam e bênçãos incontáveis e sabem, têm poder de revelação na vida e etc. E glórias a Deus por isso. Mas se você fosse conviver o dia a dia com essas pessoas, você iria encontrar um homem e uma mulher com fragilidades, com debilidades, com carências, que passam às vezes por enfermidades, por situações adversas, por problemas em outras áreas, porque tem a parte humana, eles não são anjos caminhando na terra, são seres viventes, são seres humanos. Assim como Jesus também tinha sua humanidade, porque ele sentiu sede, ele sentiu fome, perdão. Quando ele estava no deserto, ele sentiu muita fome. Você acha que ele sentia fome quando ele estava na glória? Quando ele tinha um corpo totalmente glorificado? Não, é porque ele tinha um corpo humano quando ele estava aqui que ele sentiu fome. Como eu e como você. Se eu e você fosse ficar no deserto e ficar o tempo que ele ficou sem se alimentar, nós iríamos sentir fome também. Amém? Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Ha! Você está vendo? Tristeza que faz secar os ossos. Meu Deus! Como a tristeza pode prejudicar um ser humano. Queridos, temos que entender que temos que sair dessa depressão. Custe o que custar. Temos que procurar toda ajuda que pudermos procurar. Procure ajuda hoje, procure ajuda agora. Procure ajuda depois que você sair dessa live. Você vai ter ferramentas, você vai ter orientações, você vai conseguir identificar, procure ajuda. Clame por ajuda, peça por ajuda, procure, se ajude, saia deste lugar.
Saia desta cama, saia desta inércia, saia desse reservado, saia dessa toca, saia para fora, saia dessa caverna, como o Senhor falou para Elias. A primeira atitude tem que ser sua. Antes de Jesus te ajudar, você tem que dar um passo de fé, você tem que sair dessa situação. E não se importe com seu título, com seu cargo, com seu bom nome. Não se importe com a sua reputação. Quem você é, o que vão dizer. Você é um filho, uma filha de Deus e você merece ser liberto. Você merece ser curado. Não se importe com a sua reputação, se importe com a sua libertação. Saia desse local de vitimização. Rejeite esta dor que está aprisionando você. Entenda que você tem que reagir, que você tem que dar esse passo de fé. Sim, Deus foi atrás de Elias na caverna. É verdade, ele foi. Mas ele disse, sai para fora, Elias, e vem falar comigo. Deus não entrou dentro da caverna para retirar Elias. Mas ele disse, saia para fora. E talvez seja isso que está prendendo você. Você está querendo ficar escondido. Dentro da sua casa, dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua zona de conforto. Você quer se esconder, quem sabe, nessa caverna que é a sua própria casa, ainda mais nesse tempo de Covid. E o Senhor está dizendo, saia fora, reaja, vá de encontro à sua cura, tome uma atitude. Deixe que o Senhor tire a sujeira debaixo do tapete. O que precisa ser curado tem que ser trazido à luz e à claridade. Não pode ficar em trevas. Amém? Salmos 31:9. Salmos 31:9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Você está vendo? Meus olhos, minha alma, meu ventre, tudo consumido. Porque a pessoa com depressão, ela já começa a sentir dor por todo o corpo. Eu acredito, irmãos, que aquela doença fibromialgia, ela tem uma raiz inicial na depressão. Depois é que vem todo aquele processo de doer todas as partes do corpo. Você imagina como emocionalmente essa pessoa está doente, para doer tudo. Se nós formos cavar, eu tenho certeza, irmãos, se essa pessoa for procurar ajuda terapêutica, ajuda de aconselhamento, de acompanhamento, quem sabe, com um pastor ungido de Deus, vamos cavar na alma dessa pessoa e nós vamos achar grandes cadeias ali de sofrimento. Tenho certeza disso. Mas essa pessoa precisa reagir. Ela precisa tomar uma atitude de fé. Ela precisa tomar uma atitude de libertação. Ela precisa desejar essa libertação. Ela precisa se entregar, ir ao encontro da sua cura. E não esconder ou esconder o problema debaixo do tapete por vergonha, porque ela é uma pessoa importante, porque ela tem dinheiro, porque ela tem nome, porque ela tem status, porque ela tem estudo, faculdade, doutorado, pós-graduação, não sei mais o quê. Nada disso vai valer se você não está tendo uma vida com vida. Você não pode se deixar se tornar um zumbi na face da terra. Fazer as coisas todas como um robô. Tudo porque você tem que fazer, sem ter alegria, sem ter prazer. Não aceite isso em nome de Jesus. Jesus de Nazaré, o Deus vivo, ele tem libertação para você, ele tem cura para você. Deixe ele tocar o seu coração, a sua mente nesta noite e receba a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, para alegrar o seu coração e para trazer paz e descanso para a sua alma. Na Bíblia não há nenhum texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui nenhuma base bíblica. Não estou falando mal de quem profetizou alguma coisa desse tipo para você, mas estou te dizendo que não tem base bíblica nenhuma. E eu vou dar uma dica para você minha.
Não é que seja uma verdade, mas é a maneira que eu procuro pensar. Se não tem base bíblica para mim, eu não aceito. Amém, queridos? Porque o autor e consumador da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não vai estar usando a boca. O Espírito Santo, verdadeiramente santo de Deus, não vai estar usando a boca de outras pessoas por aí para entregar palavras de acusação para a minha vida que não tem a base bíblica, porque ele só fala pela palavra dele. Amém, queridos? E glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus poderoso por isso. Eu quero te mostrar, para você que quiser ler depois, 1 Reis 19 relata a história do momento de depressão de Elias. Elias estava em um momento depressivo, estava num momento de medo, de temor, fugindo da morte, com medo de Jezabel. E que engraçado, porque esse mesmo Elias, ele enfrentou 450 homens profetas de Baal, inclusive matou a fio de espada, e nesse momento ele estava com medo de Jezabel. Veja bem o que é incoerência, né? Eu quero também te dar essa notícia feliz, que tem 3 casos na Bíblia de pessoas, de homens de Deus que superaram a depressão. O primeiro caso foi Elias. Como? Como é que ele superou? Buscando um profundo encontro com Deus, um renovo da parte de Deus, uma intimidade com o Senhor. Ele se retirou para buscar a presença de Deus, ele retirou para clamar, ele retirou para abrir o coração dele. Em 1 Reis 19:11 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? O próprio Deus, a presença do Deus vivo, a direção, a voz, a palavra, o aconselhamento do próprio Deus, o próprio Deus vivo veio aconselhar a Elias. E Elias foi curado da depressão. Ele saiu dali e não relata que ele saiu depressivo, nada disso. Ele saiu dali animado, porque Deus falou para ele tudo que haveria de acontecer. Deus o curou por estar na sua presença. Deus passou sobre Elias. Jeremias, segundo caso. Muitas vezes, Jeremias se sentia muito triste e desejava não ter nascido. Uma segunda forma de livrarmos da depressão e o testemunho de Jeremias que se livrou da depressão. Traga à memória o que lhe pode trazer esperança. A esperança em Deus e em sua promessa vai lhe dar forças para você continuar. Jeremias nunca perdeu a esperança da salvação. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 20, verso 13. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos do ímpio. Ele se agarrou na promessa de salvação, ele se agarrou nas esperanças, na esperança da promessa de salvação, na esperança da promessa de Deus para a vida dele. Ele começou a glorificar, ele começou a tirar os pés do chão dessa realidade e Deus curou Jeremias também e ele saiu da depressão. Terceiro caso, Noemi. Noemi ficou em depressão porque perdeu seus filhos e marido. Ela perdeu a alegria de viver, se sentiu abandonada por Deus. Ela chegou a trocar o nome dela, ela não queria mais ser chamada de Noemi, ela queria ser chamada de Mara, porque significava amarga. Aqui, irmãos, Noemi queria se isolar, mas ela não conseguiu se isolar. Ela mandou que todas as noras dela fossem embora, que Ruth fosse embora, mas Ruth não aceitou. Ruth permaneceu com ela, glórias a Deus. Então eu quero dar uma dica. Aprenda, na depressão você não pode se isolar, ok? Se você está com depressão, ou se você está tratando de alguém com depressão, ou se você tem pessoas ao seu redor que você ama com depressão, não permita que essa pessoa fique isolada, fique solitária, fique sozinha. Nesse caso, Deus foi tão misericordioso com Noemi que ele colocou Ruth no caminho de Noemi para ajudá-la. Outra coisa que é uma dica que você tem que aprender e receber. Muitas vezes um amigo pode ser um agente de Deus para ajudar você. Um amigo no seu trabalho, um amigo na sua igreja, um amigo da sua faculdade, um amigo ao seu redor.
Conte para outra pessoa o que você está sentindo. Se você tem uma pessoa de confiança próximo de você, não esconda. Não esconda os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas angústias. Abra sua boca e fale para uma pessoa que você confia. Sempre temos alguém. E Deus pode usar essa pessoa como um agente de cura ou para levar você até a cura. Amém? Em 1 Ruth 16 está escrito: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que eu te deixe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida da Ruth. Quem sabe você vai ser uma Ruth na vida de alguém. Quem sabe você vai ser essa mão estendida que vai dizer para essa pessoa: eu não vou te deixar neste momento terrível. Eu vou suportar as tuas misérias. Eu vou te ajudar, vou pegar a tua mão, vou te levar numa igreja. Eu vou ir contigo. Eu vou lá junto no médico contigo para você fazer esse exame hormonal. Eu vou junto contigo lá nesse terapeuta. Não fica com vergonha. Você quer que eu te acompanhe em quantas sessões? Eu vou junto contigo procurar esse pastor na área de libertação. Eu vou contigo, você não está sozinha. Oh, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus pelos homens de boas vontade na face da terra. Glórias a Deus por homens e mulheres que ainda se importam com os seres humanos. Queridos, eu amo cachorrinhos, eu adoro cachorrinho. Tinha um cachorrinho que já não existe mais, eu tratava que nem um bebezinho. Mas, irmãos, temos que tratar melhor os seres humanos. Se nós tratamos tão bem os cachorrinhos, vamos nos importar mais com os seres humanos. Sim, os seres humanos têm defeitos. Um cachorrinho, ele não vai dizer nada que desagrade a gente. É mais fácil de amar. Um ser humano fala coisas que desagradam a gente, mas nós temos que ter um coração perdoador e cheio do amor de Deus. Poderia ser eu, irmãos, poderia ser você. A enfermidade pode alcançar a qualquer um. Enfermidade física, psicológica, espiritual, ela não é só direcionada às pessoas mundanas. As pessoas de muitas fé, as pessoas de muita vivência com Deus também podem ficar enfermas do espírito, da alma e do corpo físico. Amém, queridos? Não vamos deixar a ignorância tomar a nossa mente e o nosso coração, para que nós ficamos sempre com o nosso dedo de acusação, acusando os irmãos que estão com problemas que nós não entendemos. Se a gente não entende, vamos ficar mais quietos, vamos orar por essa pessoa e vamos ajudar, mas não vamos apontar o nosso dedo de acusação, amém? Elias, Jeremias e Noemi venceram a depressão. Oh, glórias a Deus! E você vai vencer também. E você, com a ajuda de Jesus e com a ajuda das orientações que passamos aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vai vencer essa depressão. Queridos, para encerrar esta palavra com muita alegria no meu coração, sabendo que Deus vai usar esta live poderosamente na vida de todos aqueles que acreditarem e que receberem essa palavra com o seu coração puro e cheio de esperança. Eu quero te deixar uma dica para quem quiser saber mais sobre essas situações, esse tema de depressão. Eu quero recomendar o canal da pastora Tânia Tereza. Ela é uma juíza aposentada, mulher de Deus. É um canal no YouTube, oficial pastora Tânia Tereza. Tem muito material maravilhoso lá e você vai ser muito abençoado. Eu quero também recomendar um livro maravilhoso do autor, que agora é nosso irmão na fé, convertido, Augusto Cury, psiquiatra, psicólogo, um homem de Deus, e ele fala sobre SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. SPA, ok, irmãos? Augusto Cury. Procure esse livro, se você quiser ter mais conhecimento. Por que, pastora? Porque eu falei depressão. Eu falei sobre depressão, passamos informações sobre depressão, como você acompanhou, mas eu falei também que nós podemos estar debaixo de depressão e não estarmos com depressão.
E que isso causa sintomas muito semelhantes com a depressão. E aonde é que você pode buscar informações mais profundas sobre essa síndrome, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que muitas vezes, equivocadamente, muitos psicólogos, psiquiatras estão diagnosticando pessoas com depressão e elas não estão com depressão, elas estão com SPA, segundo a palavra desse grande especialista que é o Dr. Augusto Cury. Compre esse livro, leia, estude e seja edificado. Receba conhecimento de Deus. Amém? E para finalizar, irmãos, eu quero deixar uma dica para vocês, que são dicas saudáveis para você que está passando pela depressão, para você também poder se ajudar. Irmãos, primeira coisa, exercício físico, no mínimo uma caminhada, porque vai liberar hormônios de endorfina no teu corpo, que vai produzir alegria, vai melhorar o teu astral, o teu condicionamento, vai trazer toda a parte circulatória, principalmente se você está com muita dor no corpo, vai te ajudar muito. Isso vai liberar endorfina sobre você, vai liberar bem-estar, vai reduzir as dores no teu corpo, tá? Segundo ponto, trabalhos manuais, desenvolver um hobby. De preferência que este hobby ele venha a envolver a tua concentração, que ele venha a desligar o teu pensamento, que você possa desligar o teu pensamento, ok? E de preferência que você saia de casa para realizar este hobby, certo? Procure também frequentar grupos de estudo da palavra de Deus, grupos de oração na igreja, grupos de trabalhos sociais, de atividades sociais, de atividades gratuitas, de atividades voluntárias. Ser útil ajuda demais. Amém? Quando você estiver fazendo exercício físico de caminhada, de preferência, coloque no seu ouvido um radinho, coloque o seu celular, coloque música para você assistir, para você ouvir, perdão. Porque e músicas boas, louvores, coisas agradáveis, coisas do céu, para que você não fique pensando, porque a sua mente ainda está doente. Enquanto você não for curado, você vai estar com uma mente suscetível a pensamentos negativos, a pensamentos depressivos. Então, encha a sua mente com louvores ou com pregação enquanto você está caminhando, enquanto você está produzindo um trabalho manual ou enquanto você está na rua, enfim. Ocupe também a sua mente. Amém? E nesses trabalhos de ajuda, trabalho social, é maravilhoso porque quem ajuda é ajudado e ajudar provoca bem-estar sempre. Não se isole de maneira nenhuma, não fique muito tempo sozinho ou sozinha. Não faça isso. Se precisar, se não tiver alternativa e você for obrigado a ficar sozinho ou sozinha em casa, coloque louvores nesta casa, coloque pregação da palavra de Deus nesta casa, preencha o seu campo visual e auditivo com palavra de Deus, com louvores, com coisas sadias, ou então procurando aprender alguma coisa que fixe a sua atenção no aprendizado, que venha alimentar você. Por último, ajude as pessoas que te amam a ajudarem você. Saia da situação de vitimismo. Pare de ficar morrendo de pena de você mesmo. E entenda que a vida é sua, que a luta é sua, que o corpo é seu, que o espírito é seu, que a alma é sua e que você precisa fazer alguma coisa para se ajudar. E que a primeira coisa que você precisa fazer é depender de Deus. Não se afaste de Deus, não se revolte com Deus, se aproxime de Deus, se aproxime da sua palavra, se aproxime de pessoas sadias, se aproxime de atividades, desenvolva atividades sadias, procure desenvolver atividades mentais, mente sadio, corpo sadio. Coloque o seu corpo
e a sua mente em movimento. E você vai ver que você vai receber dos altos céus toda a ajuda que você precisa. Porque Deus está sempre pronto e sempre estará pronto a te ajudar. E não foi o Deus vivo que estava bravo com você ou castigando você que colocou ou enviou essa depressão sobre você. Não foi em nome de Jesus. Amém? Ele está de braços abertos, esperando, como ele sempre teve, como ele morreu, irmãos. Jesus morreu de braços abertos. Sabe o que significa esses braços abertos? São braços abertos esperando você. São braços abertos esperando para te dar um abraço. São braços abertos esperando para que você se achegue a Ele. São braços abertos esperando para te receber. São braços abertos esperando que você venha para dar um abraço nele. São braços abertos que querem te dar um abraço que vai te curar. Ele está esperando você de braços abertos. Jesus não está apontando para você um dedo de acusação. Ele não está dizendo que você é fraco. Ele não está dizendo que você é covarde. Ele não está dizendo que você é uma pessoa doente. Ele não está dizendo para você nada de negativo. Porque Jesus disse na sua palavra, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus disse na palavra dele, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de mim. Eu vim para quem está enfermo. Enfermo espiritualmente, enfermo fisicamente, enfermo emocionalmente. Eu vim para essas pessoas. Eu sou a cura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, nada podeis fazer. Queridos, muitas vezes podemos estar também enfermos espiritualmente porque estamos afastados de Deus. Temos tempo para tudo nesta vida. Mas quem sabe você que me ouve nessa noite nunca teve um tempo para buscar a Deus em intimidade, para entrar na presença de Deus dentro de um quarto e realmente ir perguntar para esse Deus que fez o céu e da terra, se tu existe, ó Deus, faz com que eu tenha um encontro contigo de verdade. Me mostra o caminho de cura para esta libertação, para que estas algemas e estas amarras de trevas, de dores, de angústias, se afastem de mim. Te manifesta, meu Deus, na minha vida. Eu quero te conhecer. Quem sabe não vai ser após esta live. Quem sabe não é esse o seu momento de um grande encontro com Deus, aonde Ele vai promover milagres na sua vida. E ele vai vir com poder, como ele veio sobre a vida de Elias, de Noemi, de Jeremias, e os curou. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, receba cura, alegria, paz e felicidade para a sua vida. Em nome de Jesus, eu espero que esta palavra tenha entrado no teu coração e tenha produzido frutos. Que esta semente, através desta palavra, tenha te alcançado, tenha te encontrado e que vá fazer uma mudança extraordinária na sua vida ainda nesse ano. Em nome de Jesus, eu declaro pela fé, declaro e profetizo, receba em nome de Jesus. Muito obrigada por ter ficado comigo até este momento. Seja muito abençoado pela presença poderosa de Deus. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.